Se você ainda não assistiu à primeira parte, onde falamos sobre como o pecado entrou no mundo e o impacto disso na humanidade, recomendo que assista primeiro. O link está na descrição e nos cards acima. Mas, se já viu, então vamos seguir para a grande promessa de redenção que Deus nos deu. O plano de redenção de Deus. Quando Adão e Eva caíram, ao invés de deixar a humanidade em sua destruição, Deus imediatamente falou sobre a esperança da redenção. Deus faz uma promessa intrigante, dizendo que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi a primeira previsão de que, apesar do pecado ter entrado no mundo, Deus já havia determinado a vitória sobre o mal. No versículo 15 ele diz: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Essa é a primeira profecia messiânica, onde Deus revela que a redenção viria através de alguém da linhagem de Eva, uma referência à vinda de Cristo. O fato de Deus fazer essa promessa logo após a queda é um dos maiores exemplos de sua graça. Ele poderia ter deixado a humanidade sofrer as consequências do pecado, mas desde o princípio, ele já sabia o que precisaria ser feito para restaurar o relacionamento entre ele e a humanidade. A semente da mulher é a referência à vinda de um Salvador, que mais tarde seria revelado como Jesus Cristo. O propósito da lei e os sacrifícios. À medida que o tempo passou, Deus começou a revelar mais sobre esse plano de redenção, especialmente por meio da lei que ele deu ao seu povo, Israel. A lei de Deus, com todos os seus mandamentos e rituais de sacrifício, não tinha como objetivo salvar as pessoas, mas apontar para o grande sacrifício que viria. Os sacrifícios de animais com seu sangue derramado simbolizavam a necessidade de um sacrifício perfeito para cobrir o pecado. Levítico 17:11. Porque a alma da carne está no sangue. E eu vou-lo dei sobre o altar, para fazer expiação por vossas almas, porque é o sangue que faz expiação pela alma. Essa passagem deixa claro o princípio de que o sangue do sacrifício traz a expiação pelos pecados. No entanto, isso apontava para algo maior que viria. Os sacrifícios da lei, feitos todos os anos, eram apenas uma sombra do verdadeiro sacrifício que viria. A morte do Cordeiro de Deus, Jesus, seria a única forma de fazer expiação completa e definitiva. Assim, os sacrifícios antigos apontavam para algo maior, para o Messias prometido que, ao morrer, traria a redenção de uma vez por todas. O cumprimento da promessa, a vinda de Cristo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para cumprir a promessa feita no Éden. Jesus, a semente da mulher, nasceu de uma virgem, como prometido, e viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ele cumpriu toda a lei e as profecias, e ao final de sua vida, ele se ofereceu como sacrifício. Ao morrer na cruz, Jesus tomou sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui vemos o cumprimento da profecia de Isaías, onde a vinda de Cristo é anunciada como parte do plano redentor de Deus. Na cruz, ele não apenas pagou a penalidade do pecado, mas também derrotou o poder do mal. A serpente foi esmagada, e a morte, que era a consequência do pecado, foi vencida. Jesus se tornou o Salvador prometido, o Cordeiro perfeito que se ofereceu para redimir a humanidade. Colossenses 2:15. Despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Essa passagem mostra que, por meio da cruz, Cristo venceu as forças espirituais do mal. A ressurreição, a vitória sobre o pecado
e a morte. A morte de Jesus não foi o fim da história. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, confirmando que a redenção estava completa. A ressurreição de Jesus é a garantia de que o pecado e a morte não têm a última palavra. Aqueles que creem em Jesus, que aceitam seu sacrifício como pagamento por seus pecados, são reconciliados com Deus e recebem a promessa de vida eterna. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, ainda estais nos vossos pecados. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé e a garantia de que ele venceu a morte e o pecado. A ressurreição não é apenas a vitória de Cristo sobre a morte física, mas também a vitória sobre a morte espiritual. Por meio da ressurreição, Cristo trouxe a possibilidade de uma nova vida, uma vida em plena comunhão com Deus, como havia sido o plano original no Éden. O papel do Espírito Santo na redenção pessoal. O plano de redenção não para na ressurreição de Cristo. Após sua ascensão ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo para habitar em todos os que creem nele. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, nos guia na verdade e nos capacita a viver uma vida que honra a Deus. Ele também nos cela como propriedade de Deus, garantindo que, mesmo em nossas fraquezas, a obra de redenção em nós continuará até o dia em que Cristo voltar. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é dado como um consolador e guia para os crentes, continuando a obra de transformação de Deus em nós. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma das maiores provas de que Deus está realizando sua obra de restauração em nós. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos transforma, renovando nossos corações e mentes para que possamos viver de acordo com o plano perfeito de Deus. A promessa de redenção completa, a nova criação. Embora a redenção de Cristo tenha sido consumada na cruz e na ressurreição, a obra de Deus ainda não está completamente finalizada. A redenção também envolve a restauração total da criação. A Bíblia nos ensina que, no fim dos tempos, Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. O pecado será totalmente erradicado e o homem viverá eternamente em plena comunhão com Deus. Apocalipse 21, 1-4. Vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Este é o glorioso fim da história da redenção. Um novo céu e uma nova terra, onde a presença de Deus será restaurada para sempre. A nossa esperança não está apenas na salvação individual, mas na promessa de que toda a criação será restaurada. Como Paulo escreve em Romanos 8, 21, 22, a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque a redenção de nossos corpos e da criação será um evento glorioso quando todas as coisas serão feitas novas. Então, ao olharmos para a obra de redenção de Deus, vemos que a história da humanidade não termina com a queda de Adão e Eva, mas com a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. O plano de redenção de Deus
É uma história de graça, de esperança e de restauração. E mais do que isso, ele convida você a fazer parte dessa história. A obra de redenção de Deus, que começou com uma promessa no Éden, se cumpriu na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A partir de então, a humanidade tem uma oportunidade de restaurar sua relação com o Criador, de ser perdoada e renovada, não por nossos próprios méritos, mas pela graça de Deus manifestada em Cristo. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser comprada, não é um prêmio para os justos, mas um presente dado por Deus a todos os que se arrependem e creem em Cristo. O que nos resta agora é viver à luz dessa redenção. Saber que por meio de Cristo fomos reconciliados com Deus, que temos uma nova identidade em Cristo e que nossa vida agora tem um propósito eterno. O plano de redenção é algo que deve não apenas nos confortar, mas também nos motivar a viver de acordo com os valores do reino de Deus, aguardando com expectativa o dia em que a obra completa será consumada na nova criação, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa nova identidade. Somos nova criatura, restaurados em Cristo, aguardando pela plenitude da redenção. Agora, olhemos para o futuro com esperança e gratidão. O plano de redenção de Deus é mais do que uma história antiga, é uma realidade presente e futura. Ele nos chama a participar dessa história de salvação, não apenas em nossos corações, mas também em nossas ações, como embaixadores de Cristo, anunciando essa boa nova de restauração ao mundo. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a levar essa mensagem de reconciliação e redenção a todos que ainda não conhecem. E assim, à medida que refletimos sobre o plano perfeito de Deus, o qual começou em Gênesis e culminou em Cristo, nossa vida deve ser uma expressão dessa graça. O pecado entrou no mundo, mas a graça, por meio de Jesus, superou o pecado. Não importa o quão longe você tenha ido, a graça de Deus está disponível para você. Romanos 5:20. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior que qualquer erro, qualquer falha. Não há limites para o perdão e para a restauração que Ele oferece. E por isso, não importa onde você esteja agora, o convite de Deus está aberto. Ele quer restaurar você, dar-lhe um novo começo e incluir você em seu plano de redenção. Não apenas para o futuro, mas para viver com propósito aqui e agora. Enquanto você reflete sobre tudo o que foi compartilhado, eu te convido a responder ao chamado de Deus. Não é apenas uma história distante, mas uma realidade pessoal e eterna. Se você ainda não aceitou a oferta de perdão e vida nova em Cristo, este é o momento. O plano de redenção de Deus está ao seu alcance. Agora, com essa visão mais clara do que foi feito por você e para você, talvez você se pergunte: o que devo fazer agora? Bem, a resposta é simples. Acredite em Cristo. Arrependa-se de seus pecados e aceite o presente da salvação que é dado por graça, pela fé em Jesus Cristo. O convite de Deus para você está aberto. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Não perca o próximo vídeo,